Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a semana 31 e com isso também estamos iniciando o terceiro trimestre. Então seja muito bem-vindo, não saia daí que a nossa aula já vai começar. Olá, alunos! Estamos iniciando a nossa aula de hoje. Como falei para vocês, nós estamos iniciando o terceiro trimestre. E como você bem sabe, agora no terceiro trimestre nós vamos dar continuidade às linguagens da arte. No primeiro nós falamos sobre as artes visuais, no segundo nós falamos sobre música e agora nós vamos falar sobre a dança e sobre o teatro. Então no terceiro trimestre nós vamos falar sobre as duas linguagens que estão faltando, que é a dança e o teatro. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa sequência didática. Então nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós vamos estar estudando nesse terceiro trimestre, que vai ser bem legal. Então, a sequência didática, a primeira sequência didática que nós vamos estudar é a arte e tecnologia. E dentro de arte e tecnologia nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a linguagem da dança. Então nós vamos conhecer um pouquinho da história, nós vamos conhecer um pouquinho dos elementos que compõem a dança, os gêneros, os tipos de danças que existem. E nós vamos trazer isso dentro para a sequência didática, que é a arte e a tecnologia. Então, quando nós falamos sobre a questão da dança, nós temos que conhecer um pouquinho da história. Se nós formos estudar, vocês vão perceber que, assim como a música, cada local vai ter a sua dança típica. Isso nós vamos aprender um pouquinho, conhecendo um pouquinho da história, conhecendo um pouquinho dos vários tipos de danças que existem. E claro, não esquecendo que também no final nós temos os nossos processos criativos, só que agora em dança. Então nós vamos mostrar as nossas habilidades dentro da linguagem da dança. Então, quando nós mostrarmos as nossas habilidades e criatividades nos processos criativos em dança, aí nós vamos iniciar uma outra sequência didática que vai se chamar materialidade. Quando nós falarmos sobre essa sequência didática, nós vamos estar iniciando a outra linguagem, que é o teatro, tá? Então, dentro também dessa sequência didática, a materialidade, nós vamos dar início sobre a iniciação teatral, como foi que surgiu a questão da história, os tipos de teatro. Nós vamos perceber toda a evolução até chegar aos dias atuais. Tudo isso dentro de materialidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do corpo, que nós podemos transmitir uma mensagem só através da expressão corporal, através do gestual. Nós vamos aprender um pouquinho das técnicas, quais são os elementos que compõem o teatro. Nós vamos aprender tudinho dentro dessa sequência didática que é materialidade, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia. Como é que a tecnologia ela ajuda nessas duas linguagens, tanto na dança como no teatro, tá? E depois de tudo isso, como vocês já bem sabem, nós vamos fazer os nossos processos criativos. Então, já falei que nós vamos fazer os processos criativos em dança, mas também nós vamos fazer os nossos processos criativos no teatro. Ou seja, nós vamos mostrar nossas habilidades e as nossas criatividades dentro dessas duas linguagens também. Assim como vocês mostrarem arte visual, mostrarem música, vamos ter que passar por essas duas linguagens também. Então é a oportunidade que nós temos de estar aí trabalhando as nossas habilidades em todas as linguagens. Então só o Colégio Militar de Belém nos proporciona isso, de nós estudarmos as 4 linguagens. Então, que vocês possam se preparar para nós estudarmos essas duas linguagens, lembrando todos, novamente, como eu falei, tanto no primeiro trimestre como no segundo, o terceiro continua a forma de avaliação. Se vocês perceberam, alguns alunos não conseguiram alcançar uma boa média em decorrência de não entregarem os trabalhos, tá? Teve muito aluno que não entregou os trabalhos agora no segundo trimestre, inclusive alunos que não alcançaram a média, tem lá o seu zero lançado, tá? Porque não entregaram os trabalhos. Mesmo depois eu dando uma nova chance, que depois que passou o prazo, eu dei uma nova chance, claro que não valendo mais a nota 10, que não seria justo com os alunos que entregam todos os trabalhos. Mesmo assim, teve aluno que não entregou. Então, você vai pegar lá a sua nota, vai estar lá.
Caso alguém queira questionar, eu tenho tudo anotado os trabalhos, porque fica registrado, tanto no e-mail como no aula. O que acontece, alunos? Às vezes vocês enviam por e-mail, mas não identificam os trabalhos. E com isso, às vezes eu acabo não encontrando. Aí por isso que às vezes alguns alunos perguntam, não, mas eu enviei, aí manda o print. Porque quando você enviar por e-mail, você tem que identificar com seu nome e turma, para depois eu poder localizar lá no e-mail, porque é muito aluno me enviando trabalho, para eu poder localizar, tá? Então nós vamos continuar com o mesmo sistema, que vocês têm que enviar os trabalhos em dia, será tudo somado, tanto os trabalhos como a sua participação no fórum, como a sua participação nas lives, tá? Tudo isso gera a sua pontuação. Então nós vamos continuar com o mesmo sistema de vocês enviarem no prazo os trabalhos. Então, aqueles alunos que não alcançaram a nota, aproveitem agora e se dediquem para alcançar a média 10, tá? Então, isso é que nós vamos estudar um pouquinho no terceiro trimestre, e hoje nós vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, alunos, como nós sempre iniciamos o nosso trimestre, eu sempre inicio falando sobre o nosso projeto de valores. Então foi assim no primeiro trimestre, foi no segundo, e assim nós vamos iniciar hoje falando sobre o projeto de valores, tá? Lembrando que esse ano nós falamos sobre empatia, falamos sobre cooperação, sobre camaradagem, espírito de corpo, e nós vamos continuar falando. Lá no material de vocês tem um texto falando um pouquinho sobre a questão dos valores, e tem lá um tema que é uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aí vocês vão ver que tem uma imagem de uma pessoa que está tentando ajudar um cachorrinho que caiu no córrego. Então eles se uniram lá, um espírito de cooperação, para poder resgatar aquele cachorrinho. Na outra imagem, vocês percebem que é um senhor que está doando ali a sua sandália para uma moradora de rua. Ou seja, ele está exercendo ali o espírito de corpo, camaradagem, amizade, empatia, trabalhando a questão dos valores que nós falamos, tá? E também no final tem uma outra imagem lá que vocês podem ver no texto, tudo trabalhando a questão da imagem, ou seja, apenas uma imagem para transmitir uma mensagem, tá? Então, nesse período que nós passamos e que nós estamos passando, claro que agora está bem menor, mas nós precisamos muito exercer essa questão dos valores, a questão da cooperação, a questão da empatia, da amizade, do espírito de corpo. E eu vi que muitas pessoas, muitos alunos até trabalharam essa questão do espírito de corpo, da cooperação. Por exemplo, teve um aluno que ele não estava conseguindo me enviar os trabalhos, então o que foi que ele fez? Ele conseguiu passar a mensagem para um colega dele, conseguiu enviar o trabalho para o colega dele pelo WhatsApp, e o colega dele me enviou o trabalho para que o aluno não perdesse a pontuação. Então olha aí o espírito de cooperação, o valor da cooperação, do espírito de corpo, da camaradagem, da amizade. Então tudo isso nós trabalhamos durante o ano no Colégio Militar, não só na disciplina arte, como em todas as outras disciplinas e com a sessão psicopedagógica, falando sobre a questão dos valores. E eu estou aqui novamente para destacar que nós possamos vivenciar, que nós possamos viver esses valores, sempre lembrar deles, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, tá? E também o nosso trabalho inicia sempre falando sobre o projeto de valores. No primeiro, vocês tiveram que transmitir uma mensagem, tá? Para algum profissional, lembra lá, vocês tiveram que fazer uma imagem para algum profissional que está trabalhando na pandemia. No segundo, vocês tiveram que fazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. E nesse terceiro, vocês terão que fazer o seguinte: o trabalho dessa semana, vocês vão ter que utilizar agora as diversas habilidades que nós aprendemos, as diversas linguagens. Pode ser arte visual, pode ser a música, pode ser o teatro, pode ser a dança, para vocês falarem sobre os valores ou um valor em destaque que vocês escolherem.
Então, vocês vão escolher um valor ou vão escolher os valores e vão demonstrar isso através das linguagens artísticas. Ou seja, eu posso fazer lá um desenho, uma pintura falando sobre um determinado valor. Ou de repente eu posso utilizar a linguagem da música, como por exemplo, fazer uma paródia falando sobre um determinado valor. Ou eu posso fazer uma encenação, que é utilizando o teatro, para falar sobre determinado valor. Então você vai demonstrar esses valores ou um valor que você escolher dentro das linguagens da arte, tá? Então você pode escolher qualquer valor que nós estudamos, que vocês estudaram durante esse ano, tá? Para estar demonstrando através das habilidades. Aí você vai escolher uma. Como é que você vai fazer? Você vai querer fazer uma pintura e um desenho para demonstrar esse valor? Ou você vai querer fazer uma encenação? Ou vai querer fazer uma paródia? Ou vai fazer uma performance em dança para demonstrar esse valor? Aí é vocês que vão utilizar a habilidade e a criatividade de vocês já nessa semana para iniciar o nosso trimestre já com esse trabalho, falando sobre o projeto de valores, tá? Que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, tá? Então, repetindo, você vai escolher um valor ou mais de um valor, os valores que vocês aprenderam no projeto de valores, tanto aqui na disciplina arte como nas outras disciplinas, com a seção psicopedagógica. Vocês vão destacar através da linguagem da arte visual, ou pintando, desenhando, ou através da música, fazendo uma paródia, ou cantando, tocando, sei lá, demonstrando valor de alguma forma, ou através do teatro, ou através da dança. Aí vocês que vão escolher, tá? Aí vocês vão demonstrar esses valores, para que a gente inicie o nosso terceiro trimestre, a arte com valores, valor arte, tá? Então você vai fazer o seu trabalho. Se você fizer o seu trabalho através de um desenho, através de uma pintura, você vai ter que tirar a foto e enviar pelo AVA ou pelo e-mail. Mas se você for fazer música, se você for fazer teatro, dança, é claro que você vai ter que fazer uma filmagem. Mas lembrando que quando se trata de filmagem, não posso demorar tanto tempo, porque senão vocês não vão conseguir enviar pelo e-mail ou pelo AVA, tá? Então essas outras 3 linguagens é fazendo um vídeo. Só a primeira que vocês podem fazer uma imagem, vocês podem tirar foto e enviar a imagem, que é da arte visual. Mas as outras 3 terá que gravar um vídeo para poder visualizar a música, a dança, o teatro, falando sobre os valores, tá? Então vocês vão fazer, está tudo lá escrito na semana 31, vocês podem lá acessar o AVA, tem todas as informações de como é que você está fazendo o trabalho, e aqui também estou explicando para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar lá na mensagens, enviar uma mensagem lá pelo AVA, ou vocês podem colocar a pergunta lá no fórum que eu vou responder para vocês, tá? Então, fazendo arte dessa semana, demonstrando os valores através da arte. Qualquer linguagem da arte você vai demonstrar os valores, tá? Então, eu espero o trabalho de vocês. Lembrando que sempre que enviar trabalho, vocês têm que identificar. Se for enviar por e-mail, identifica. Enviou pelo AVA, identifica. Lá no AVA é mais fácil, que já fica identificado. Mas quando envia por e-mail, identifique o seu trabalho, que se torna mais fácil depois para eu encontrar e registrar o seu trabalho. Lembrando que toda vez que eu visualizo o seu trabalho, eu envio uma mensagem de retorno, tá? Então, se você não recebeu uma mensagem de retorno, é porque eu não recebi o seu trabalho. Mas claro que você deve esperar passar a semana do trabalho. Então, quando passar para a próxima semana, aí sim vocês... Professor, não chegou aqui uma mensagem de retorno sobre o meu trabalho. Aí vocês podem perguntar, tá? Então, que nós possamos nos dedicar nesse terceiro trimestre, que nós possamos nos dedicar mais aos alunos que estão pendentes. Tem que se esforçar agora, dar o gás nesse último trimestre para recuperar a nota, tá? Então, que nós possamos nos dedicar, fazer o melhor. Vamos fazer arte, vamos estudar, tá, alunos? Lembrando novamente que estou morrendo de saudade de vocês. Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem aí se dedicando, estudando cada vez mais. Muito obrigado, alunos, pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau.